Você precisa saber de uma coisa. Eu nunca expulsei um demônio. Pode acreditar. Nunca tive essa experiência. Eu nunca levantei alguém da morte. Nunca, 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 nunca. Nunca teve alguém que aconteceu através das minhas mãos. O que eu sei fazer muito bem, eu sei ouvir, eu sei sentar, eu sei conversar, eu sei dar conselhos, eu sei doar um tempo meu para as pessoas. Eu te pergunto, isso é sacerdócio? Isso é sacerdócio? Eu tenho uma história. Eu era bispo e um rapaz da minha ala, 16 anos, teve um câncer no fígado. E certo dia eu fui lá visitá-lo. E quando eu cheguei no hospital, eles estavam dando banho nele, as enfermeiras. E eu nunca senti um cheiro tão ruim na minha vida, mas foi algo assim, é estranho o cheiro para mim. Me deu nojo. E quando acabaram de dar banho nele, de trocar a fralda dele, eu entrei e ele estava uma cor esverdeada, era a cor daquele menino. E ele olhou para mim e falou assim: Bispo, me cura, bispo. E naquele dia, então, foi um dos maiores desafios da minha vida, um dos maiores. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre isso, sobre sacerdócio. Vamos lá, então? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Doutrinas do Evangelho, com o nome aqui de Conexões. Esse é o nosso outro episódio e sempre eu vou fazer as conexões entre a doutrina e a forma de aplicar na vida. Esse curso é totalmente diferente. Gostaria que você se lembrasse sempre, o mais importante é você estar na sede presencialmente. Esse curso aqui eu faço uma redução nele. Olha, vocês não querem imaginar o tanto de coisa bacana que é retirado. Por isso que eu te aconselho, venha aqui no Instituto. Mas aqui é uma oportunidade para aqueles que não podem frequentar. Não importa de onde você seja no Brasil, você pode então depois lançar a sua frequência no link que fica aqui na descrição. E vai ser uma honra ser seu professor, te ajudar na sua vida e estar junto com você. Por favor, se você tem de 18 a 35 anos, seja bem-vindo às Conexões das doutrinas do Evangelho à nossa vida. Meu nome é Reginaldo e vamos lá hoje aprender um pouco sobre sacerdócio. E a outra coisa que eu preciso explicar para vocês sobre esse curso. Quando eu estiver de pé, eu sou o professor. Quando eu me sentar, eu procuro ser a pessoa, não é um aluno, mas eu procuro ser você. Eu quero me conectar com você, eu quero demonstrar as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, minhas vulnerabilidades. Eu quero conversar ali. Deixa eu voltar lá, eu vou até voltar lá. Eu quero conversar com você como um humano, uma pessoa para outra. Quando eu estiver nessa cadeira, vai ser muito descontraído, vai ser muita vontade, vão ser as ideias que vêm. Ali sou eu como professor. Vamos me seguir então lá como professor? Venha, mas não vai ser muito sério não, tá? Existe um poder que organiza todo o universo. Todas as coisas estão sobre as mãos de um ser totalmente soberano. Existe um poder na mão desse homem, que é o nosso Deus, conhecido como sacerdócio, que transforma vidas. É algo que conecta o céu com a terra. Tudo fica conectado através desse poder. E o interessante é que Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele mostrou que muitas coisas podem acontecer extraordinárias. O Senhor, certa vez, falou assim, olha, que muitos um dia iriam falar que profetizou no nome dele, que curou no nome dele, que fez coisas grandiosas, muito, não são coisas simples. E ele falou que no final, um dia, quando encontraria com essas pessoas, ia falar, eu não te conheço, eu não te dei autoridade, eu não te dei o sacerdócio, não foi isso que eu pedi para que você fizesse. Eu não te autorizei a fazer isso. Isso é um poder que é dado aos homens. E ele se distribui de duas formas, como poder
e como autoridade. O poder vem de Deus, o poder flui dele, e a autoridade é dada por Deus. Então não sou eu que escolho o sacerdócio, me é dado, me é disponibilizado. E quanto mais eu vivo em santidade, quanto mais eu vivo em retidão, quanto mais eu procuro fazer as coisas certas, mais poder eu tenho no sacerdócio. E não sou eu que me torno poderoso, mas eu tenho mais poder, mais fluidez no sacerdócio. E a autoridade é dada pela imposição de mãos. É aqui que entra o grande problema, que quando eu não estou vivendo em retidão, quando eu não vivo em santidade, quando eu não faço o que é correto, naquele momento eu estou autorizado, e autorizado eu sou como o Senhor estivesse fazendo. É nesse momento então que eu cometo um pecado chamado tomar o nome do Senhor em vão. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos estar de uma forma indigna para poder executar o poder que não é nosso e a autoridade que foi nos concedida. Isso não pode acontecer. Em Doutrina e Convênios, na seção 121, que eu te desafio a fazer uma leitura, lá fala sobre a parte do poder do sacerdócio, que tem uma coisa inserida dentro do poder. Quando a gente entende isso, é muito bonito. Que se chama a influência. Influência passa por nós. O que eu sou capaz de fazer com a minha voz, com os meus sentidos, com a minha presença, isso é a influência do sacerdócio. E o que o Senhor pede? Que essa influência seja com mansidão, seja sem hipocrisia, com amor não fingido, conhecimento puro, de maneira que eu expando a alma da pessoa que está perto de mim, sem hipocrisia e sem dolo. É essa influência que atravessa, que vai até a pessoa. E é interessante que a influência, ela está ligada não só ao homem. Todo homem e toda mulher tem a influência do sacerdócio, tem a influência de si para passar para o outro. Por isso que eu quero pedir a todos que estão me ouvindo aqui, quero te desafiar, quero fazer esse convite. Seja homem, seja mulher, use a sua influência. Chame alguém para conversar. Dê conselhos. Olhe nos olhos. Chame atenção. Coloque a pessoa no caminho. Isso é influência do sacerdócio. Tem muitas pessoas tomando decisões erradas. Tem muitas pessoas perdidas na vida porque não tem um homem ou uma mulher com uma influência do sacerdócio que reprova, que aconselha, que demonstre que está cheio de misericórdia pela pessoa. Essa que é o transmitir a influência através de nós. Na seção 123 de Doutrina e Convênios fala que tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, simplesmente porque não tem alguém que os influencie a mudar. Te desafio. Converse com as pessoas, converse com seus liderados, chame as pessoas em particular, converse com seus filhos, converse com a sua esposa, converse com qualquer um que precisa mudar de vida. Isso é a influência do sacerdócio que pode mudar vidas. Continuar a nossa conversa? Certa vez eu estava numa... Antigamente se chamava ação disciplinar. Hoje é conselho de condição de membro, alguma coisa desse tipo, eu já esqueci. E quando a gente estava deliberando sobre a pessoa, houve um comentário na mesa. Muito indelicado, muito inconveniente, que eu posso colocar inconveniente. E tinha uma pessoa naquela sala que usou o poder do sacerdócio. Ele fez a pergunta: se a pessoa que está aqui fosse o seu pai, você gostaria que fosse mencionado essas coisas? A vida. Aquilo foi uma explosão. Aquilo foi algo grandioso. Aquilo você percebe que é a influência do Espírito Santo. Agora eu posso imaginar
se nós tivéssemos capacidade de fazer isso com os filhos. Quantas vezes eu alterei a voz com os meus filhos, quantas vezes eu fiz comentários desnecessários com os meus filhos. Puxa vida, eu vou ter que responder tanta coisa do outro lado, gente. Mas nós podemos melhorar a nossa conversa com a nossa esposa, com as pessoas que estão próximas a nós. Se a gente deixar fluir isso, vai ser muito bacana. O sacerdócio ele é dividido em dois, o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio maior que cuida das coisas espirituais, mas também tem o sacerdócio menor, que às vezes a gente diminui o poder e a importância desse sacerdócio. Ele é muito importante. Eu estava numa reunião em um determinado lugar, onde tinha um jovem que tinha um problema de dicção. Ele tinha um problema seríssimo de dicção, seríssimo. E um bispo que sabe e conhece sobre o poder e autoridade do sacerdócio arônico, fez a seguinte coisa. Pegou um rapaz com a dicção comum, como eu e você, pegou esse rapaz com a dicção ruim, os dois se ajoelharam e os dois leram. Então, quando aquele que tinha dicção ruim falava, ele mostrava com os dedos assim, e o que estava do lado repetia, porque aí toda a congregação podia ouvir e entender. Eu queria dizer para vocês que quando foi a segunda oração que é da água, não existia uma pulga na sacramental que não estivesse chorando. Foi algo assim extraordinário. Eu fui bispo por muito tempo, e eu talvez não tenha valorizado tanto o sacerdócio arônico. Por isso que, como aqui, ó, duas pessoas juntas aqui, eu queria pedir para você, honre o sacerdócio arônico. Domingo agora, chama, bate um papo com ele, fala, puxa vida, você fez tão bem, foi tão legal o que você fez. Você, olha, através de você as pessoas receberam a remissão dos pecados. Se tem gente santo aqui hoje dentro dessa sacramental, é por sua causa. Eles precisam entender, gente, que eles são muito mais superiores do que qualquer teólogo. O sacerdócio que eles portam, chamando sacerdócio menor, é maior e eles têm mais autoridade do que qualquer um outro ministro religioso. Os ministros religiosos, eu não estou falando mal deles porque têm conhecimento, têm desenvoltura, têm bondade, mas a autoridade do sacerdócio, um sacerdote arônico, eles são bons demais com relação a isso. Isso é muito interessante da gente poder entender. Mas a gente precisa continuar conversando. Eu preciso agora ensinar mais um pouquinho. Compartilhei algumas coisas. Vamos aprender. O sacerdote Melquisedeque possui uma grande autoridade. Possui as chaves do reino dos céus. É o poder capaz de unir o que está no céu e na terra. Contém as chaves dos mistérios. Por isso que nós apoiamos profetas, videntes e reveladores, porque por causa do sacerdócio eles revelam. O Elder Oaks falou que o poder do sacerdócio é o poder de servir as pessoas. Através das ordenanças que são feitas pelo sacerdócio, o poder da divindade se manifesta. E isso é muito interessante. E isso é muito poderoso. No princípio, o sacerdócio ele era patriarcal, ou seja, de pai para filho, o nome já diz. O filho mais velho, o primogênito mais velho, ele recebia uma porção dobrada da herança, porque quando aquele pai morresse, ele substituiria nos cuidados da família. Esse era o sacerdócio patriarcal. Esse é o sacerdócio do início. Esse é o vínculo de todas as famílias. Era assim que um abençoava o outro dentro das suas próprias casas. Não se tinha lugares de reunião, não. Lá no princípio, cada casa era responsável por poder fazer, nutrir e abençoar os seus filhos. E eu preciso te perguntar então agora. O nosso sacerdócio, nós que somos homens aqui, o sacerdócio de Melquisedeque. E dentro da ordem de Melquisedeque está uma ordem patriarcal.
É nossa responsabilidade. Eu queria te perguntar, você que é homem aqui e que tem filho, você abençoou seus filhos esse ano? Você tem o hábito de abençoar os seus filhos? E não é bênção patriarcal, bênção de aconselhamento, instrução, sei lá, você já fez? Você, mãe que está aqui, você já sentou do lado? Já ouviu? Você já convidou seu marido para fazer isso? Na verdade, esse ano, o seu marido abençoou você? Abençoou seus filhos? O sacerdócio, ele é exercido dentro de casa. E interessante que a gente estuda lá em Malaquias, né, as promessas que falam com que Malaquias, ele traria um poder novamente na terra e esse poder então faria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E isso eu gostaria agora de perguntar para os filhos. Você que é filho, você que está me ouvindo aqui agora, ó, você mesmo. Você já abençoou seus pais? Talvez seus pais não sejam da igreja. Você já abençoou seus irmãos? Quando o coração dos filhos torna para os pais. Existe um poder em nós. A gente precisa entender que esse poder precisa fluir, precisa influenciar, precisa levar, precisa converter. Se você não abençoou seus filhos, sua esposa, você não abençoou seus pais, você tem o sacerdócio. Faça isso essa semana. Domingo talvez seja um dia excelente. Você que é filha, você que é esposa, dá um toque. Gostaria de dar uma parada nesse momento para falar algo a respeito do sacerdócio, que por um determinado tempo não foi concedido aos homens da raça africana. Está dividido, isso é uma verdade, tá? Não é uma mentira. Queria até que vocês fossem no aplicativo, sabe a Biblioteca do Evangelho? Quero que vocês vão em Biblioteca do Evangelho e digita lá, raças e etnia. Não, etnias e sacerdócio. Etnias e sacerdócio. Eu tenho quase certeza que está etnias e sacerdócio. Dá uma lida nesse documento, ele é fantástico. Ali você bebe na fonte, é a fonte de água pura. Se você for em outras fontes, estarão contaminadas. No aplicativo, são as escrituras e a palavra dos profetas vivos. Pincelando o que aconteceu lá. Adão casou com a Eva, muito legal. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E vocês sabem muito bem que Abel matou Caim. Não, desculpa, o contrário. Caim matou Abel. E quando o Senhor descobre isso tudo, conversa com ele e falou: olha, você vai andar errante pela terra. Você, ó, por aí. E Caim fala assim, mas todo mundo, quando me vir, vai querer me matar. Eles vão querer me matar. E o Senhor é tão misericordioso. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão cheio de bondade. E deu a ele, então, uma medida protetiva. Não tem direito à medida protetiva? O Senhor falou assim, eu vou te colocar uma marca. E essa marca será a medida protetiva. Eu vou colocar o anúncio que ninguém vai poder te matar quando vir e vão perceber que é você. Porém, você precisa ter uma maldição. E a maldição será a perda do sacerdócio. Então nós começamos a ver agora uma marca e nós começamos a ver uma maldição. E infelizmente isso foi propagado e foi questões culturais, questões anos e anos. Tem um monte de coisa como eu pedi para que vocês pudessem ler. E tiveram restrições para os nossos irmãos negros ou descendentes de africanos. Até o ano de 1978. Quando então um profeta vidente e revelador buscou o Senhor, todos os homens, mediante somente a dignidade, poderiam portar o sacerdócio.
A restrição não era uma doutrina. Tem fatos no início que a gente não consegue entender. Tem muitas coisas que elas não se conjugam. Porém, o que a gente precisa entender? Na seção 93 fala que a verdade são as coisas como elas são, como elas eram e como elas serão. Como as coisas eram. Se uma pessoa tivesse uma marca, a marca protetiva, a questão lá da medida protetiva, ele era uma pessoa que estava amaldiçoada pela perda do sacerdócio. Não por causa da sua cor, mas era assim que era. As coisas como é que é a verdade? As coisas como são, como foram e como serão. As coisas como são hoje. Pode-se receber o sacerdócio. Precisa de dignidade. Como serão? Claro que vai continuar da forma com que foi revelado. Ou simplesmente vão ampliar mais coisas. Somos de uma igreja que tem revelação. Somos de uma igreja onde tudo é restaurado. Somos de uma igreja que, às vezes, nós não temos conhecimento pleno da verdade, nos falta detalhes e informações, até que o Senhor então corrige. Não adianta nós perguntarmos por que isso, aquilo, um monte de coisas que existe por aí. Qual é a verdade hoje? Como que as coisas são? Todos os homens podem portar o sacerdócio. Todos os homens são uma bênção para o Senhor. Todos os homens podem ter uma influência no sacerdócio. O sacerdócio está na terra, na sua plenitude. Precisava ser da época, então, da restauração de todas as coisas. Vamos bater um papinho ali? A única coisa que a gente sabe é que no livro de Mórmon, em 2 Néfico, no capítulo 26, no versículo 33, é que todos são iguais perante Deus. E aí você fala, nossa, Reginaldo, mas essa história é tão ruim, as pessoas perseguem a igreja por causa dessa história, Reginaldo não sei o quê, Reginaldo aquilo. Olha, a gente precisa falar a verdade, como a verdade é, aconteceu, é dessa maneira e hoje é assim. Foi, é e será. Pronto, é isso que a gente fala. O Espírito Santo testifica a verdade. Sabe de quem é o problema de tudo que aconteceu? Esse é um problema que é de Deus, não é meu nem seu, não. É um problema que não é nosso. É um problema que é de Deus. E sabe o que eu posso te dizer? Olha, Deus é especialista em resolver problema. Tanto que a igreja chegou, está aqui, cresceu. A gente se preocupa em fazer omissões, em faltar com a verdade. E a gente não percebe que o sacerdócio está fluindo e a sua influência está chegando a todas as pessoas. O que eu quero falar com vocês aqui sentado agora? Quero compartilhar com vocês algumas coisas para os homens e para as mulheres. Eu queria perguntar se você é homem, está aqui, se você sabe. Queria perguntar se você é mulher também, se você sabe. E nós precisamos talvez melhorar nisso. Há alguns dias surgiu na minha ala uma pessoa e ela estava doente. E ela pediu uma bênção. Não tinha ninguém, inclusive o Reginaldo, sem o óleo consagrado. A bênção não vai fluir? A bênção é mais poderosa se pôr óleo? Não. Porém, o Senhor estipulou que fosse pertencente a coisas do sacerdócio. Eu, Reginaldo, falhei. Eu falhei. E já corrigi meu erro. Você, homem, você tem seu recipiente de óleo, pelo menos na sua casa. Porque hoje em dia, com celular, a gente já não carrega mais as coisas, né? E o negócio é desse tamanhozinho. Eu queria te perguntar isso. E gostaria que você perguntasse. Você esposa, você filha, pergunta aí, por favor. Deixa eu falar outra coisa. Existe o sacerdócio e as chaves do sacerdócio. São duas coisas diferentes. Um preside, o outro flui o poder através dele. Então, vamos lá. Queria perguntar para você aqui agora. Você, homem que está me ouvindo, você sabe dar um nome a uma criança, abençoá-la, apresentá-la a uma congregação? Pergunta para o seu marido.
Quem é autorizado, quem tem as chaves para permitir isso é o bispo. Mas o portador do sacerdócio, todos nós precisamos saber. Segunda coisa, você sabe conferir o sacerdócio arônico ou de Melquisedeque a alguém? Fala a verdade para mim. Chega para o seu marido, no ouvidinho dele, dá um beijinho nele e fala assim, você sabe conferir o sacerdócio arônico ou de Melquisedeque? Se ele não souber, você não beija. Se ele souber, capricha no beijo. Mas pode perguntar ao seu pai. Isso pertence às chaves do sacerdócio do arônico, é do bispo, do Melquisedeque, é do presidente de estaca. Mas ele pode ser chamado, faz parte do sacerdócio. Consagração do óleo. Eu estou desafiando vocês a terem o óleo. Você sabe consagrar o óleo, você sabe que tem que ser um óleo consagrado. Você não pega o azeite da salada da sua casa e sai abençoando todo mundo, não, a menos que ele seja consagrado. E depois que ele está consagrado, você não põe ele para salada. Mas você sabe? Pergunta quem você ama, por favor. Isso não precisa das chaves do sacerdócio. O bispo não precisa ser pedido autorização, você já tem o sacerdócio e pode. Você sabe dar uma bênção a um enfermo? Você sabe as palavras que têm que ser ditas? Queria te perguntar isso. Você sabe dar uma bênção de consolo, de conforto? Você sabe dar uma bênção a quem? Deixa eu perguntar uma coisa. Gostaria que as irmãs pudessem me ajudar. O sacerdócio, ele tem autoridade. Não precisa das chaves. Tem autoridade para isso. De dedicar a sua casa como um lugar sagrado, lugar de proteção. Olha aqui para mim. A sua casa é dedicada. Você sabe dedicar o seu lar? Você sabe se o seu marido sabe? Por que não na próxima reunião familiar já não resolve tudo isso de uma vez só? Queria falar sobre a outra coisa. Ah, essa é terrível, gente. Você sabe dedicar uma sepultura? Isso é uma função do sacerdócio também. Queria te perguntar uma coisa. E agora, para todos os dois que flui o sacerdócio. Você já recebeu sua bênção patriarcal? Se você já recebeu sua bênção patriarcal, qual foi a última vez que você leu sua bênção patriarcal? E você sabia que agora no aplicativo da igreja, você pode fazer o pedido, se você perdeu qualquer coisa, se você quer ter uma cópia, você pode fazer pelo seu aplicativo, você sabia disso? No Instituto é assim, se você não aprende a doutrina, pelo menos você busca de volta a sua bênção patriarcal. Eu estou dizendo para vocês que eu peguei a minha esses dias, eu tenho a minha, nunca tinha perdido, mas eu queria fazer o teste para poder ensinar, né? Eu tenho que ensinar. Isso é muito legal. Gostaria de pedir vocês, na parte final aqui, não esqueçam de lançar sua frequência. Aqui são as conexões com as doutrinas do Evangelho. Você não quer imaginar o que é uma aula dessa presencial? Venha no Instituto, por favor, e não importa de onde você seja. Vai ser uma honra continuar sendo esse acompanhante seu, igual eu estou aqui, porque ali eu sou professor. O interessante é que Jesus Cristo usou muito o seu poder, muito. Ele ressuscitou Lázaro, gente. Ele reviveu um morto. Mas ele fez muitas coisas. Ele curou muitas pessoas. Só que ao falar sobre o sacerdócio, e o presidente Nelson, se eu não me engano, em 2024, se eu não me engano, ele fala, pode pesquisar lá no site da igreja ou na biblioteca, você vai encontrar ele falando sobre o sacerdócio, o poder e a influência do sacerdócio para homens e mulheres. Se tem uma coisa dentro do poder e autoridade do sacerdócio que Cristo usou, foi sua influência. E Jesus Cristo influenciou tanto que depois que ele foi, a igreja caiu nas mãos dos profetas e tinha profetas dos apóstolos. E os apóstolos estavam preparados para ensinar a doutrina, para conduzir o reino. Depois disso que veio a perseguição de Roma, todas aquelas coisas que vocês conhecem, pessoas estavam dispostas a morrer em nome de Cristo. Morrer em nome dele. Sabe por quê? Porque isso é influência.
Lembra lá no livro de Mórmon, os jovens guerreiros de Elamã, que falam que até onde eles chegaram foi por qual motivo? Influência das mães. Isso é o poder do sacerdócio passando pela influência de uma mãe para o crescimento do reino. Todas as mulheres podem influenciar de forma gigantesca esse mundo. O mundo é até melhor por causa das mulheres. E isso é uma camada do sacerdócio que transmite por vocês, sem vocês terem mesmo nem recebido por imposição de mãos. E sabe por que a igreja cresceu? Sabe por que nós estamos aqui? Porque a influência do sacerdócio, ela é executada. Queria te perguntar, qual foi a última vez que você foi uma influência na vida de alguém? Qual foi a última vez que você mudou o rumo da história de alguém? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos de alguém e, ao invés de manipular, ao invés de ameaçar, você elevou essa pessoa e ela foi influenciada através do poder do sacerdócio? Precisamos ter mais conversas, precisamos saber fazer melhor, precisamos saber discursar melhor, precisamos fazer mais uso da influência para que o reino cresça. E é isso que eu te desafio. Jesus Cristo vai voltar um dia e pelo poder do sacerdócio, essa terra um dia será completamente mudada e se tornará um reino celestial. Poder absoluto. Espero estar aqui. O sacerdócio existe. Ele é real. Ele tem o seu poder e a sua autoridade, mas ele tem a sua influência. Nós somos extremamente abençoados. Até a próxima, e eu deixo esse episódio de Conexões com muito amor. E espero que tenha sido uma influência. Em nome de Jesus Cristo. Amém.